Shalom, irmãos, eu estou aproveitando hoje para poder gravar o máximo que eu posso, tá? Para depois estar colocando lá no meu canal. E agora nós vamos para a terceira lição do nosso Escola de Discípulo, o livro do apóstolo Petrizzi de Campinas, Paulo e Valéria Petrizzi de Campinas, a Igreja Batista Vida Nova, tá bom? Se você quiser esse material, entre em contato com ele, é um material muito bom para trabalhar com discipulado. Nós somos da Visão Celular, no modelo dos 12, eu tenho o meu apóstolo Sóstenes, e a sua esposa, a apóstola Lilian, que tem sido bênção nas nossas vidas e tem nos ajudado muito e tem nos feito crescer. Não abra mão do seu líder, não abra mão daquelas pessoas que Deus colocou para te ensinar. Amém, Jesus? A Bíblia nos ensina sobre Deus. Pois assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que moldou a terra e a fez. Ele a fundou, não a criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Isaías 45, 18. O que a Bíblia nos ensina sobre Deus? Em todas as épocas da humanidade, falar da pessoa de Deus sempre foi um assunto difícil e controverso. Aqueles que se denominam ateus, outros que veem Deus em tudo e em todos, ou os que afirmam que Deus existe, mas está pouco se importando com a humanidade. Não faltam opiniões, teorias e até heresias sobre o Senhor Deus. Na verdade, a Bíblia nos fala muito acerca de Deus. Nunca poderemos entendê-lo na sua completude, claro, mas podemos conhecer muito da sua natureza e do seu caráter ao estudar a sua palavra. Negar a existência de Deus é uma insensatez. A Bíblia chama os que assim fazem de tolos. Diz o tolo no seu coração, não há Deus. Ou então Deus não existe. Salmo 14, 1. Somente o tolo para dizer uma besteira dessa. O conhecimento de Deus não depende da razão humana, mas sim da revelação. Isto é, Deus precisa revelar-se a nós. Não podemos descobrir por meio dos nossos próprios esforços. Deus se revela de muitas formas aos homens, através da natureza criada, através da sua palavra, mas especialmente através de Jesus Cristo, que temos a revelação maior de Deus, que quem vê o Filho, vê o Pai. João 14, versículo 9. Então, a maior revelação... Você pode ver Deus, a revelação de Deus através das plantas, da natureza, do céu, você pode ver através de uma pessoa, de um ser humano, de uma cura, de um milagre, pode, mas não há nada que revela mais Deus do que Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que ele disse para Tomé, ele disse para Tomé, para Filipe, disse assim, olha Filipe, aquele que vê a mim, vê o Pai. Amém, Jesus? Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. E as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas é o Pai que está em mim e que realiza as suas obras. Então, se você quer conhecer a Deus, conheça Jesus. Atributos de Deus. Um atributo é uma característica peculiar, uma marca, um sinal distintivo. Muitos atributos de Deus são revelados na Bíblia. Vamos ver alguns? Primeiro, Deus é Espírito. João 4, versículo 24. Esse atributo se refere ao fato de Deus não possuir um corpo físico como o nosso. Por isso também a Bíblia se opõe tanto à idolatria e qualquer forma de representação de Deus por imagens e figuras. Ele é Espírito e não pode ser comparado com obra nenhuma feita por mãos de homens. Então, primeira característica dos atributos de Deus, primeiro atributo de Deus, que ele é Espírito. Segundo, Deus é um ser, Deus é uma pessoa, Deus é um ser pessoal. Atos 17, 24, 25, 27, 28. Muitas pessoas vivem no engano de acharem que Deus não se importa com as suas vidas. Há quem veja como um velhinho de barbas brancas, vivendo há milhões de anos, milhões de anos-luz de distância, não interferindo em nada no nosso viver. Não é assim que a Bíblia nos mostra a pessoa de Deus. Pelo contrário, ele é um Deus pessoal, que nos conhece pelo nome, que nos ama, que tem planos e propósitos para os seus filhos, que se importa com as nossas necessidades, que ouve as nossas orações. E em Jesus temos a maior prova disso. O próprio Deus se fez homem para habitar entre nós, por amor. A Bíblia diz que Deus estava nele, unindo o mundo consigo mesmo. Deus é eterno, Salmo 90, versículo 2, mais um atributo de Deus. A noção de eternidade é algo difícil para ser concebido pela mente limitada do homem. Nossa vida é como um vapor que passa depressa e nós voamos, mas o nosso Deus já existia antes de tudo começar a existir e sempre existirá. Ele não é limitado pelo passado e nem pelo futuro. Ele será sempre e o mesmo. A Bíblia diz, Jesus diz em Hebreus 11, que ele é o mesmo ontem, hoje
e eternamente. Deus é onipotente. Apocalipse 1:8. Dizer que Deus é onipotente significa atribuir a Ele todo o poder. Claro que há coisas que não pode fazer. Ele não pode mentir, ele não pode negar a si mesmo, ele não pode pecar. Mas a onipotência de Deus significa que há limites. Não significa. A onipotência de Deus significa que não há limites para que ele realize o que decidiu realizar. Agindo ele, ninguém pode impedir. Do nada Deus pode criar. Da situação mais difícil, Deus pode tirar uma solução da morte. Deus pode trazer de volta a vida. Não há nada difícil ou complicado para o Senhor que criou os céus e a terra pela palavra do seu poder. Então não importa, querido, o que você está passando. O Deus que você serve é um Deus poderoso. Ele pode mudar a sua vida por completo. Ele pode fazer grandes coisas no seu coração. Deus, ele é onipotente, mas um atributo, tá? Onipresente, aliás. Onipotente é que ele tem todo o poder. Onipresente é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139, versículos 7 a 10. Esse atributo refere-se à condição que Deus tem de estar em todo lugar que ele queira estar. Ele não é limitado ao espaço físico ou geográfico. Ele é o Deus de toda a terra. E pode se fazer presente onde for invocado. Ao mesmo tempo, em todos os lugares. Que grande Deus é o nosso Deus. Então ele pode estar em todo lugar. E se ele pode estar em todos os lugares, ele está aí com você agora, do seu lado. Está observando a sua vida. Está vendo o seu problema. E só está esperando o momento de você clamar e pedir para que ele interfira na sua vida. Não tenha dúvida, ele vai agir. Deus é onisciente. Jó 12:13. A onisciência de Deus fala de sua total sabedoria. Deus sabe tudo, conhece todas as coisas, independente de tempo e épocas, ele tem toda a ciência e todo o conhecimento. A onisciência de Deus também faz com que ele nos conheça intimamente. Deus conhece todos os nossos pensamentos, todos os nossos sonhos, tudo que se passa na nossa mente. Não há como esconder nada do seu perfeito conhecimento. Deus conhece todas as coisas, ele tem toda a ciência. A Bíblia fala em Provérbios que a sabedoria assentou-se na cadeira ali da salinha escolar para aprender com Deus. A sabedoria. Então, isso mostra o quanto nosso Deus ele é conhecedor de todas as coisas. O caráter de Deus. Segundo aqui. O caráter de Deus se refere às suas qualidades imutáveis. Deus é perfeito em todos os seus caminhos. Por isso, tudo de bom que podemos alistar no caráter de alguém, encontramos na pessoa de Deus. Veja alguns traços do seu poder. Deus, ele é santo. Apocalipse 4:8. Se há uma palavra que marca muito a pessoa de Deus, a palavra é santidade. Dia e noite diante do seu trono é feita essa declaração. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Deus não pode pecar e nem pode conviver com o pecado. Ele ama o pecador, mas se afasta de todo o pecado por causa da sua natureza santa. Ele é moralmente perfeito e nele jamais nenhum pecado habitou. Por isso é que diante da presença de Deus o homem precisa se sentir pecador. Enquanto nós temos uma natureza pecadora, Deus é naturalmente santo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, por seu sangue que nos purifica de todo pecado. Há um trecho na Bíblia que fala que Deus virou as costas para Jesus. E às vezes as pessoas não entendem por quê. Porque a Bíblia diz que lá na cruz do Calvário, Jesus recebeu todos os nossos pecados. E pelo fato dele receber todo o nosso pecado, ele se tornou pecado por nós, diz a Bíblia, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E nesse momento, ele sendo pecador, Deus teve que se afastar dele. Entenderam? É por isso que Deus se calou naquela hora, porque ele estava todo cheio de pecado. E um desses pecados era o seu, são os meus, são os nossos pecados. Por isso que você precisa entender que Deus ele é maravilhoso. Ele lançou o pecado em Cristo para nos redimir, para nos limpar, para nos purificar e nos aceitar através do sacrifício expiatório. Deus é amor. Que tremenda afirmação é essa em 1 João 4,16? O Deus único, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, não é um Deus tirano, injusto ou malvado. Pelo contrário, ele é a personificação do amor. Por amor, Deus mandou Jesus, manifestando assim a sua graça. Por amor, Ele nos retribuiu segundo o nosso pecado, manifestando. Ele não nos retribuiu segundo o nosso pecado, manifestando assim a sua misericórdia. Por amor, Ele age em favor de todas as pessoas, até dos maus e incrédulos, manifestando assim a sua bondade. Por amor, Ele tem paciência conosco, tem prontidão em nos perdoar. Quando nos arrependemos, tem interesse em nos ajudar nas nossas fraquezas. O amor de Deus não é algo retórico, discursivo. Pelo contrário, a cada dia,
temos prova de que Deus é amor. Às vezes as pessoas confundem amor com justiça. E aí dizem, mas se Deus fosse bom, não faria isso. Deus é justo também. Então, ao mesmo tempo que ele tem o amor, ele tem a justiça. E nós precisamos entender que o amor difere da justiça no quesito que o amor é quando Deus estende a sua misericórdia, mas a justiça é quando Deus entra como juízo, como juiz que tem que julgar. E aí, nessa hora, a coisa fica estreita. É por isso que nós precisamos recorrer a esse amor de Deus, para que amanhã depois nós não caiamos à sentença de ser julgado. Porque todos aqueles que aceitarem a Jesus agora já são julgados pela cruz, já são julgados pelo Calvário e já estão recebendo o total amor de Deus, porque o amor de Deus está ligado em entregar o seu filho. Se você rejeitar o amor de Deus, você vai ter que receber o juízo dele. Diga misericórdia. Eu não quero o juízo de Deus, eu quero o amor de Deus. É por isso que eu recebi a Cristo como Salvador da minha vida. C. Deus é justo. Salmo 119, 137. O amor de Deus de maneira nenhuma anula a sua justiça. Justiça e retidão são a base do seu trono. Por ser justo, Deus recompensa os obedientes, mas também pune os desobedientes. A justiça de Deus se manifestará nas vidas de todos, inclusive nas vidas daqueles que rejeitaram a salvação em Jesus. Não é uma questão de falta de amor, mas de justiça plena. Então é isso aí que eu falei agora. Deus também ele é fiel. 1 Coríntios 1:9. Em Deus não há desonestidade, falsidade ou mentira. Deus é 100% fiel. O que ele diz, ele cumpre. O que ele promete, ele faz. Ele é um Deus de aliança. Ele não nos trai, nem nos troca por outra coisa qualquer. Nele podemos confiar plenamente. Infelizmente, muitas pessoas são infiéis para com Deus. Quebram a aliança que fizeram com ele, praticando um verdadeiro adultério espiritual. Mas Deus nunca age assim, porque não pode negar a si mesmo. Então seja fiel ao Senhor, porque Deus é fiel para contigo. Amém, Jesus? Não adianta você amanhã depois dizer, Deus, se você está sendo infiel, não há como Deus trabalhar na sua vida. Então seja fiel. Que tremendo é o nosso Deus. Diante de um Deus como este, que pessoa deveremos ser? Que alternativa nós temos a não ser servi-lo fielmente com amor e sinceridade de coração? Como poderemos recusar um Deus assim sobre a nossa vida? Que você decida ser verdadeiramente aliançado com esse Deus maravilhoso. Que você decida adorá-lo sempre pelo que ele é. E como você foi criado à imagem e semelhança dele, que esses traços de caráter também possam ser encontrados na sua vida. Se o seu Deus é santo, amoroso, justo, verdadeiro, fiel, seja você assim também. Foi assim que Jesus quis dizer quando ordenou no Sermão da Montanha. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celestial. Busque ser um filho que se pareça com o seu Pai. Mateus 5:48. Querido, Deus abençoe a sua vida, que essa lição da nossa escola de discípulo venha te ajudar a crescer, venha te ajudar a ser consolidado e que Deus possa usar a tua vida. E não esqueça que tudo que nós estamos passando é desse material aqui, olha, apóstolo Paulo Petrizzi e Valéria Petrizzi, da Igreja Batista Nova Vida, tá? Aqui de Campinas. Deus abençoe a sua vida, fique na paz.